Olá, colegas, procuradores e procuradoras do estado do Mato Grosso. Meu nome é Ronaldo Bastos e a convite do diretor da escola de vocês, o meu amigo Clóvis, eu vim iniciar uma série de contribuições na área dos direitos fundamentais. Quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito Constitucional pela Federal de Pernambuco e sou promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Tempos atrás inventei também uma pós-graduação MBA em Tecnologias Ambientais lá na Universidade de São Paulo, a USP. Mas minha ideia aqui é trazer alguma contribuição para vocês na matéria de, desculpem, direitos fundamentais. E essa matéria, ela pode ser tanto passada o básico do básico, quanto questões bastante sofisticadas. E minha ideia aqui é trazer alguma sofisticação para vocês em pequenos vídeos e fazendo com que vocês saiam da teoria prática. Deixa eu dar exemplos de como serão esses vídeos. Todos vocês conhecem a teoria de José Afonso da Silva, da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Existiriam normas constitucionais que seriam auto-aplicáveis, não dependeriam de nenhuma legislação, que ele chama de normas constitucionais de eficácia plena, e existiriam outras normas que também são auto-aplicáveis, porém podem ser restringidas no futuro, que são chamadas normas constitucionais de eficácia contida, e existem normas que só são aplicáveis se tiver uma legislação infraconstitucional que as regulamente, são as chamadas normas de eficácia limitada. Essa teoria foi desenvolvida na década de 70, e ela tinha um fundo, o contexto era uma visão, digamos assim, kelseniana ou até hartiana, um filósofo chamado Hart, que dizia que o ordenamento jurídico era um mundo composto por regras. E o que não estava regulado por regras eram vazios que estavam sujeitos ao que ele chamou da discricionariedade do juiz. Então, era um espaço de liberdade do juiz, essa discricionariedade. Na década de 80, surgiram dois filósofos, um nos Estados Unidos e um na Alemanha, nos Estados Unidos chamado Dworkin e na Alemanha chamado Robert Alex, dizendo, o mundo jurídico não é feito apenas por regras, mas por regras e princípios. E o que Hart diz que é um espaço de liberdade e discricionariedade do juiz, na verdade, ele está aplicando umas regras mais abstratas que a gente chama de princípios. E Alex desenvolve a tese de que, enquanto as regras, quando válidas, têm que ser aplicadas, princípios podem ser ponderados, ou seja, em um caso concreto é possível que um determinado princípio ele não seja aplicado, porque ele não tem o mesmo peso que um outro princípio também da mesma hierarquia tem para resolver determinado caso concreto. Pensem aqui entre liberdade de informação de um lado e direito à privacidade de outro, que é um caso clássico. E aí, Alex disse que esses princípios vão ser ponderados, Dworkin vai chamar de sopesados. Então veja que quem importa essa teoria para o Brasil, uma das pessoas que importam, é um sujeito chamado Virgílio Afonso da Silva. Vocês notaram a semelhança de nome? José Afonso da Silva e Virgílio Afonso da Silva, sim, são pai e filho. Virgílio Afonso da Silva importa a teoria de Alex e para derrubar a construção teórica do pai, no sentido de que, veja, se eu posso sopesar, se eu posso desconsiderar determinada norma constitucional em um dado concreto, não tem sentido em falar em normas de eficácia plena, contida e limitada. Todas as normas podem ser limitáveis. Veja uma primeira sofisticação dessa teorização de Robert Alex e no Brasil de Virgílio Afonso da Silva. Aí a gente pode avançar para a tese da derrotabilidade das regras. Dworkin e Alex diziam, olha, princípios podem ser sopesados, ponderados, regras não. Regras se aplicam no modo tudo ou nada. Se a regra é válida, ela tem que ser aplicada. Se para ela não ser aplicada, tem que criar uma outra exceção criada por uma outra regra. Quando a gente fala em derrotabilidade da regra, a gente está falando de ponderação das regras. A STF já adotou a derrotabilidade das regras em circunstâncias bastante excepcionais que a gente pode falar mais para frente. E aí no Brasil surge uma outra questão que muito interessa aos senhores e senhoras, que é a judicialização das políticas públicas e agora
se a gente pensa na questão das queimadas, se a gente pensa na questão do desastre de Mariana, grandes desastres ambientais, a gente está criando padrões a serem seguidos pelo poder público que não está inserido nem numa regra, nem em um princípio, ou seja, em nenhuma norma constitucional diretamente. A gente faz isso através de audiências, seja audiências de conciliação, seja reuniões pós-realização de audiências públicas, pós a oitiva de amici curiae, e a gente cria esses padrões, e essas decisões não são feitas de uma tomada só, são decisões em cascata. Estou falando aqui de processo estrutural, estou falando aqui de estado de coisas inconstitucional, estou falando aqui em compromisso significativo, vários nomes para a mesma situação. Então veja que a gente está falando, nesse último caso, de violação maciça de direitos fundamentais, em que o Estado, o Poder Judiciário interfere na condução, execução e fomento de políticas públicas. Veja que a gente está falando tudo de direitos fundamentais, e eu saí do básico, José Afonso da Silva, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, para o sofisticado, complexo e polêmico caso dos processos estruturais. É esse caminho que eu quero trazer para vocês aqui. Espero que inicialmente de forma online. Esse vídeo já ficou longuíssimo, eu tenho dificuldade de síntese. E depois espero que eu possa contribuir aí presencialmente com vocês na escola para conhecer todos os senhores e senhoras que fazem esse excelente trabalho da defesa do Estado do Mato Grosso. Até uma próxima.